Senhor, irmãos, louvado seja Deus. Gostaria de convidar a igreja para nós começarmos o culto essa noite. Vamos fazer uma oração, preparar o nosso coração para adorar o Senhor. Louvado seja Deus que preparou esse tempo para nós estarmos aqui hoje, a maioria das igrejas, que se reúne de manhã, a igreja hispana não pôde reunir essa manhã. Carlos, agora. A maioria das igrejas não puderam se reunir hoje de manhã, a igreja hispana se reuniu ontem, então o Senhor preservou esse tempo para nós estarmos aqui hoje. Vamos adorar Ele de todo o nosso coração. Nós estamos na presença do Deus Altíssimo e na comunhão dos nossos irmãos. Esse é só um saborear daquilo que será a eternidade, onde nós vamos adorar o Senhor sem cessar, junto com os nossos irmãos. Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor conservou, que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui. Senhor, eu oro, Jesus, que todos aqueles, ó Pai, qual o Senhor tem um propósito para que esteja aqui hoje, que eles possam chegar sãos e salvos aqui na igreja, que nós possamos, ó Pai, ter a alegria de cultuar o Senhor, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio, Pai, que os louvores dessa noite, Jesus, que forem entoados, que possa chegar na Tua presença, Senhor, que possa agradar o Senhor tudo que nós fizermos, a aulinha das crianças, a palavra que nós vamos ouvir. Esse culto é seu, essa igreja é sua, as nossas vidas é sua, Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja no centro de tudo que nós fizermos aqui. Nós te amamos, Jesus. Nós te agradecemos por tudo. No Teu santo nome. Amém. Vou convidar o grupo de louvor. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, mais esse dia que nós estamos aqui na presença do Senhor. Essa canção, ela fala do relacionamento que nós temos que ter com o Senhor, que ele é progressivo. É um relacionamento onde nós vamos cada vez mais profundo, como diz a passagem lá em Ezequiel 47, onde o anjo leva Ezequiel a ver as águas que fluíam do trono ou do templo, que significa a presença de Deus, e à medida que o anjo ia levando Ezequiel mais e mais fundo, ao tornozelo, aos joelhos, à cintura, os lombos, e até que não desse mais pé, até que só desse para atravessar nado, Ezequiel... Esse texto nos ensina que nós precisamos chegar a um lugar, chegar a um nível de intimidade com o Senhor, que nós venhamos conhecer essa profundidade do conhecimento de Deus. Oséias 4:7 fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, e esse conhecimento é o conhecimento do Senhor. Nós possamos ir mais profundo, possamos nos entregar mais e mais a esse Deus que nos salvou, que nós temos tanto a agradecer, mas nós temos dado tão pouco, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus pode nos direcionar a cada dia nós adorarmos de uma melhor forma o Senhor e entregarmos o melhor para Ele, porque Ele é digno. Amém?
Vem, Senhor, e toma o seu lugar, Pai. Estamos aqui para adorar o Santo Deus de Israel. Senhor, sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, quem somos, o que somos, Senhor, e para quê? Para que estamos aqui, Senhor? Se não for para Te adorar, meu Deus. Se não for para render glórias e louvores ao Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, esse louvor, Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Sim, Senhor, elas são, Pai. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
mais uma vez, só a igreja. Nós te exaltamos, Senhor. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso
pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Nós queremos dizer que nós te amamos. Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas nesse momento. Eu gostaria só de compartilhar. Vocês estão me assustando, né? Eu gostaria só de compartilhar um verso com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 15, e diz assim: voltando Abraão da vitória sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isso é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Eu gostaria só de trazer uma reflexão para nós antes de nós participarmos dos dízimos e ofertas, irmãos, que a Bíblia nos ensina, a Bíblia dá essa instrução para o povo de Israel no Antigo Testamento e diz, né, que eles deveriam adorar o Senhor, né, com 10%, com a primícia de tudo que eles têm, né, e existe uma grande discussão no meio da igreja, se a igreja, né, depois de Cristo dá dízimo, não dá dízimo, mas eu gostaria só de afirmar para nós que dízimo é uma atitude de coração, não depende de lei, depende de aonde nós encontramos, onde o nosso coração se encontra, é uma questão de honra, né? Abraão não tinha instrução de Deus, Abraão não tinha lei que o obrigava, mas Abraão tinha um coração inclinado em adorar o Senhor e não era um homem apegado a coisas materiais. Então, quando ele tem essa oportunidade, quando ele encontra ali, né, um sacerdote do Deus Altíssimo, a disposição do coração dele era de fazer o quê? Eu vou fazer, né, aquilo que o meu coração diz que eu devo fazer. E Abraão deu o dízimo, você deu 10% de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Eu só queria encorajar você essa noite, né? Aonde está o seu coração? Faça conforme o seu coração está inclinado. Não faça por obrigação. Nós não fazemos isso por obrigação na igreja, nós fazemos porque nós entendemos que é uma oportunidade de demonstrar a Deus a nossa gratidão e de honrar Ele com aquilo que Ele tem feito para nós, por nós. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez durante essa semana para cada um de nós e logo em seguida
nós podemos sair dos nossos lugares e cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor. Senhor Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, como disse aqui em Melquisedeque, Senhor Deus Altíssimo, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é provedor e cuida do seu povo. Pai, nós gostaríamos de te agradecer porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem vindo ao nosso encontro, ó Pai, em dias difíceis, Pai, em dias de luta, mas também o Senhor tem estado com nós nos dias de fartura, nos dias de abundância, e nós reconhecemos que tudo é pelo teu favor que nós conquistamos. Obrigado por essa igreja, obrigado por essas famílias aqui. Nós te agradecemos pela tua provisão nas nossas vidas nessa semana que se encerrou. E nós gostaríamos de oferecer, ó Pai, os dízimos e ofertas que estão sendo recolhidos aqui hoje, para que tudo seja feito para a glória do seu nome, Pai. E que o teu reino, Pai, possa avançar aqui nessa região, ó Pai, com a fidelidade dos teus servos. Nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua
levante sua voz, cante. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Toda honra e glória a Ele. Aleluias. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, eu vou fazer alguns anúncios nesse momento, antes da gente, chamar as crianças aqui à frente. E vamos lá, reunião de oração essa quarta-feira, próxima quarta-feira, nós vamos estar tendo reunião de oração aqui na igreja às 7 horas da noite. Gostaria de convidar vocês para que nós pudéssemos estar aqui buscando ao Senhor juntos. Também gostaria de encorajar os irmãos que nós pudéssemos estar aproveitando esse dia onde nós vamos estar aqui à noite, ser um dia onde nós pudéssemos buscar o Senhor com jejuns e orações, nos aproximar dele, estar com o nosso coração voltado para aquilo que o Senhor está nos dizendo. E esse tem sido um encorajamento. Isso encoraja a igreja, nós estarmos orando por salvação de almas, também orando pela situação imigratória, que nós estamos vivendo aqui, principalmente, a comunidade brasileira, os latinos aqui na região da Nova Inglaterra. Então eu gostaria de encorajar você, se você não tiver já algo planejado, venha participar, vamos buscar o Senhor juntos, vamos nos prostrar diante dele. Vou esperar o quê? Irmãos, eu anunciei a semana passada, falando de jejum e oração, falei um pouquinho com os irmãos que a quaresma esse ano começa na primeira quarta-feira do mês de março, no dia 5 de março, os 40 dias que antecedem a Páscoa, o domingo de ressurreição, onde nós vamos celebrar o domingo de ressurreição. E eu gostaria de estar convocando a igreja que esses 40 dias, essa é uma prática que é bem presente na igreja católica, de jejuar, mas nós, protestantes, às vezes nos afastamos de coisas que são boas. E eu gostaria que fosse uma prática nossa, que durante esses 40 dias que antecedem a Páscoa esse ano, eu gostaria que fosse um tempo para nós, como igreja, pudéssemos estar nos consagrando, pudéssemos estar buscando ao Senhor. Eu pedi a Jaque para adicionar ali um versículo que para mim resume bem o motivo pelo qual nós jejuamos, é Daniel 9:3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos buscar ao Senhor Deus com jejum e orações nesses 40 dias. E para darmos início nesse dia 5 de março, às 7 horas, que será uma quarta-feira, eu gostaria de convidar vocês também. Eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas sobre essa prática do jejum, o que a Bíblia nos instrui, qual que é o motivo, por que nós jejuamos, essa é uma prática só nossa. Se os irmãos também tiverem alguma dúvida, o irmão Roberto vai pegar off do trabalho, está aqui para esclarecer as dúvidas para nós. Amém? Então vamos nos preparar, e essas quartas-feiras, antes de nós chegarmos na quaresma, é uma preparação para nós estarmos jejuando, nos preparando para esse tempo aí mais prolongado de jejuar. Vamos ver qual é o próximo slide. Irmãos, nós estamos animados com essa celebração. Próximo sábado, dia 15 de fevereiro, no dia 14, na sexta-feira, é o Valentine's Day, e nós vamos estar celebrando aqui na igreja no dia 15. Nós temos uma programação especial. Gostaria de dizer que a nossa celebração, irmãos, ela é para família. Se você quiser trazer os seus filhos, se você não é uma celebração somente para casais, se você pode vir, você é bem-vindo. Aqueles que são solteiros, vocês podem estar aqui. Nós vamos estar ouvindo uma palavra voltada para famílias, para relacionamentos. Todos nós temos relacionamentos, todos nós temos, lidamos com pessoas, e isso vai ser um momento para que nós um momento mais descontraído, onde nós podemos estar ouvindo a palavra do Senhor. E logo depois da palestra nós vamos estar indo num restaurante, ter uma refeição juntos.
gostaria também de encorajar você a convidar alguém, convide um casal, convide uma família para estar aqui com nós no sábado, convide um amigo, né? Diga para ele e faça o seguinte, irmãos, não se preocupe com o custo no restaurante. Se você convidar alguém, se você não tiver condições, né, de sponsor alguém, converse com nós, porque nós queremos, né, que promover essa oportunidade de, antes de nos alimentar fisicamente, nos alimentar espiritualmente com a palavra do Senhor. Então eu gostaria de convidar e animar vocês. Às 6 horas nós vamos estar aqui na igreja, nos reunindo, nós vamos ter a palestra, e às 8 horas está a nossa reserva feita no Olive Garden, ali na saída a Kingsborough, né? Não é nem saída, é em Massachusetts mesmo. É uma comida romântica lá, irmãos. Porque eu não sei se os irmãos lembram, uma certa ocasião nós estávamos programando um evento de casais, não sei se o Roberto lembra, o Jano, e foi sugerido fazer uma feijoada. E alguém falou assim, não tem nada de romântico em orelha de porco. Escolhemos a comida, irmãos, mais romântica. É comida italiana, né? Os irmãos gostou do macarrão que a irmã Márcia fez? É o Janos que ensinou ela, foi cozinheiro italiano por anos. É desse estilo que vai ser lá. Então, os irmãos, vamos animar, vamos estar juntos, estejam orando por esse evento também. Eu creio que vai ser uma bênção, uma oportunidade para nós como igreja estar investindo nas nossas famílias, estar investindo em relacionamentos, estar investindo, irmãos, naquilo que é precioso para Deus, né? Então, encorajo vocês nesse dia nós estarmos celebrando, dia 15, próximo sábado, às 6 horas aqui na igreja e depois às 8 horas lá no Olive Garden. Então, um pouquinho mais tarde, por quê? Porque é o único horário que eles poderiam acomodar um grupo maior. Amém? Se tiver qualquer dúvida, se você tem alguém já que você gostaria de convidar, por favor, procure a irmã Jaqueline, confirma com ela a sua presença, para que a gente possa ter uma ideia melhor para fazer a reserva, confirmar o número do restaurante. Se você estiver pensando em convidar alguém, mesmo que eles não confirmarem, só nos deixe saber, olha, quero convidar alguém para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vai estar aí. Amém? Se tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer depois. Ok. Os aniversariantes do mês de fevereiro, né, o Isaac, a Joyce Viana, nós vamos estar celebrando o último domingo do mês lá embaixo. Os irmãos, se você ainda não deu os dados, né, para a irmã Jaqueline, a data de aniversário de casamento ou data de nascimento, a gente está celebrando junto lá no último domingo do mês. Outra coisa que, essa notícia é muito boa, irmãos. Estou muito feliz de poder anunciar que as caixas que nós enviamos no projeto Lírio chegaram lá no Brasil. Olha, ontem à noite, olha aí as fotos, vou esperar a irmã Jaqueline passar as fotos, olha que beleza, irmãos. Chegou lá na igreja do pastor Gilson ontem, de New Hampshire até São Paulo, né? Caixas que nós enviamos aqui. Irmãos, nós ficamos muito felizes, né? Demorou um pouquinho, mas é porque as caixas não foram de avião, foram de navio. Mas, irmãos, foram as primeiras, e eu oro a Deus que sejam as primeiras de muitas que nós podemos mandar, né? Uma dos comentários que o pastor Gilson fez foi esse, falou, Roger, quando nós estávamos aí, né, com a igreja aí em Nashua, nós mandamos dezenas de caixas, e hoje eu estou aqui recebendo caixas, né? Um tempo nós estamos enviando, outro recebendo, e quão grande bênção é poder receber. Isso vai ser uma bênção ali, ele já vai estar programando um dia para ele estar distribuindo essas roupas, esses sapatos. Então eu agradeço os irmãos pela ajuda, pela contribuição, e agradeço ao Senhor por a inclinação dos nossos corações em fazer aquilo que nós podemos fazer, irmão. Olha só, eu sempre tenho falado isso, nós somos uma igreja começando agora, são coisas simples, são coisas poucas, mas nas mãos de Deus ele faz multiplicar, e vidas serão grandemente abençoadas com essas caixas. E não só com isso, mas a esperança, né? Lembra da base do projeto Lírio, né? O Senhor veste os lírios do campo, e ele veste também o Senhor. Quem dirá que os seus filhos, se eles vai cuidar deles? Nosso desejo é de, nos meados de maio, nós estarmos enviando mais caixas. Não sabemos se uma ou se duas, eu creio que nós já temos roupa para fazer uma caixa. Nós temos tido muitas perguntas em relação a brinquedos. Vamos mandar brinquedos ou não? Tive essa conversa com o pastor Gilson, só para os irmãos
ajudar a esclarecer outras dúvidas. E a ideia é, brinquedos não são essenciais, né? As pessoas têm necessidade de coisas essenciais, mesmo de sobrevivência, comida, roupa, sapatos. Então, o que ficou combinado é, se de repente nós tivermos roupas o suficiente para encher uma caixa e meia, a gente precisar de completar a metade de uma caixa, aí sim a gente completa com alguns brinquedos que alguém tiver para doar, mas o nosso foco está primeiramente em enviar roupas e sapatos. E eu gostaria de dizer para você, irmãos, não se preocupe assim, talvez essa roupa não vai servir. A gente tem um processo de selecionar as roupas aqui, você não precisa dizer se as roupas são suas, se a roupa da onde que veio, põe na sacola, procure eu, irmã, já que a gente está guardando lá, nós vamos fazer essa seleção aqui antes de colocar nas caixas e enviar, vai abençoar alguém. As irmãs, oportunidade de mandar aquelas roupas que você não gosta do seu marido, que ele fica falando que vai emagrecer para usar, olha, põe tudo na sacola sem ele saber, Joyce, Marcelo não vai nem lembrar. E a gente vai estar abençoando as pessoas, se Deus assim nos permitir. Amém? Deixa eu ver, acho que os avisos foram muitos hoje, mas tem mais um aviso importante. Nós tivemos algumas ocasiões onde nós estávamos lá embaixo no nosso tempo de confraternização e por uma questão de segurança nós trancamos essa porta de entrada. O que aconteceu é que alguns irmãos saíram para ligar os seus carros sem celular e ficou trancado lá fora. E o que eu gostaria de estar anunciando, algumas medidas de segurança para nós. Nós instalamos uma campainha do lado direito. Quando você entra, do lado direito você vai ver ali o botãozinho. Se acontecer e você ficar trancado lá fora, pode tocar. Nós vamos ter uma aqui que vai soar e outra lá embaixo. E eu gostaria de deixar a igreja saber por quê. Porque de repente se nós estivermos lá embaixo, você ouvir esse ring, né, comunique com alguém, né, se é uma das irmãs, se tiver alguém aqui em cima, não abra a porta sozinha, chame um dos irmãos valentes aí, eles não vão ficar incomodados, mas chame eles para ir lá, um irmão Roberto, irmão Janos, Júnior, né, estão aí para servir, eles vão vir, vão ver quem está na porta. Só por uma questão de segurança, nós vamos manter a porta trancada quando a gente descer lá para baixo. Outra coisa também, nossos banheiros são aqui em cima, né, então eu sei que nós precisamos usar os banheiros aqui, mas eu gostaria de pedir, se nós pudéssemos, não deixar as nossas crianças aqui em cima sozinhas, também por uma questão de segurança, sem um adulto aqui. Se tiver um adulto aqui em cima, tá ok delas estarem aqui, mas se nós tiver todos lá embaixo, né, as crianças vierem, vamos ver se nós podemos vir com eles, né, de novo, por uma questão de segurança, ter certeza que nós estamos, né, todos juntos, ter certeza que não tem nada fora do normal acontecendo. Encoraje os irmãos também, se ao você chegar na igreja, você notar qualquer coisa diferente, qualquer movimento diferente, talvez pode ser crianças brincando ali no meio das árvores, pode ser um carro que você está suspeito, comunique com alguém, nos deixe, sabe, deixe né, os irmãos, o irmão Roberto, o irmão Janos, a irmã Jaqueline, comunique nós para que nós possamos estar analisando. Nós temos câmeras de segurança ao redor da igreja, mas nós queremos tomar a providência necessária, se for necessário fazer. Amém? Ok, vamos chamar as crianças então. Bastante anúncios hoje. Estamos estourando pelas nossas crianças, Ministério Infantil. Amém. É isso aí. Todos preparados? Vamos orar? Vamos orar, Radassa? God, we thank you for today. Thank you for nossa dia. Help us have a great time in church and class. That Tilly just gonna teach us a lot of new things, and we get to learn when we grow up. In Jesus' name, amen. Senhor, abençoe nossas crianças. Abençoe, Jesus, as professoras que vão estar ali, Senhor. Cuide deles, ó Pai, que a tua boa palavra produza bons frutos na vida deles. Obrigado pelo Senhor ter confiado essas crianças em nossas mãos. Tua palavra diz: ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar. E nós queremos estar comprometidos com isso. Nós queremos estar comprometidos em ensinar eles e a eles amar a tua palavra, amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos ajude, conceda graça e favor, Pai, às nossas crianças em dias tão difíceis
nesses próximos 21 dias de fevereiro, para estar orando por essa questão imigratória. Nós já estamos, como igreja, comprometidos em orar por essa questão, né, sempre, constantemente. Nós não temos deixado de orar, pedindo o favor de Deus sobre o teu povo, lembrando que é Deus é que cuida de nós, né, e Deus tem propósito para as nossas vidas. Então, eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos estar orando em especial por essa questão imigratória, irmãos. E eu digo para vocês, eu penso que cada região, cada estado tem sido afetado de uma maneira diferente, né? Mas tem muitas notícias não verdadeiras sendo transmitidas, tem muito medo sendo infligido no coração das pessoas, e nós estamos orando, pedindo que isso não seja um empecilho, né, para que as pessoas possam estar cuidando das suas obrigações, trabalhando, enviando seus filhos para a escola, né? Eu encorajo vocês a se informarem com fontes seguras. Se vocês têm dúvidas, procurem pessoas que estão qualificadas para dar uma boa instrução, né? Nós, né, da comunidade da fé, nós temos a boa intenção de sempre dar um bom direcionamento, mas na maioria das vezes, quando se trata, né, de status imigratório, a melhor coisa a fazer é procurar um advogado, é se informar com fontes seguras, e acima de todas as coisas, irmãos, confiar em Deus, porque Deus tem propósito para as nossas vidas. Amém? Gostaria de que nós pudéssemos estar orando. Gostaria de pedir ao irmão Roberto, se o irmão Roberto pudesse estar clamando por essa questão, irmão Roberto, principalmente para a nossa comunidade aqui de New Hampshire e de toda a Nova Inglaterra. inseguros e por confusão, né? Esses têm sido os dias que nós estamos vivendo, mesmo antes, né, de toda essa questão imigratória. Dias onde nós temos dificuldade em saber o que realmente é a verdade, né? As coisas não estão muito bem definidas como antes, na verdade. Não é mais preto e branco como antes, mas existe muita confusão. Nós vivemos num dia onde a verdade, ela é definida dependendo de quem está falando. Não é mais a verdade, isso é falso, isso é verdadeiro, não. Depende de como você fala, depende de quem está falando, depende do local que está sendo dito, né? Nós temos coisas simples que têm acontecido nos nossos dias. Quem poderia algum dia imaginar que nós chegaríamos num tempo onde a definição do que é um homem e uma mulher seria tão ofuscada como tem sido nos dias de hoje, né? A definição do que é um homem e uma mulher depende do local que você está,
depende de quem está falando, do ambiente. E se você tem uma crença diferente, você não pode, às vezes, nem expressar isso. Mas os dias que nós estamos vivendo, irmãos, são esses, né? A definição do que é ser um cristão já não depende mais da Bíblia, mas depende de como nós nos sentimos. Infelizmente, é aonde o tipo, né, Bonhoeffer falou muito isso, dessa graça barata, onde atrai as pessoas, onde apresenta um evangelho, né, soft, onde as pessoas não precisam, onde nós não precisamos mudar de vida, mas tudo que nós precisamos é de ter o aconchego, o nosso ego amassageado, né, as desculpas que nós precisamos para continuar fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, para continuar no erro, mas com a segurança de não ir para o inferno. Infelizmente, é os dias que nós estamos vivendo, né? A Bíblia já não é mais usada para definir a regra de ética e de moral do cristão. Mas semana passada nós tivemos a oportunidade de começar um novo tópico, de começar algumas mensagens falando justamente dessa questão, né? Como nós que já aceitamos Cristo como o nosso Salvador, como nós que entendemos que hoje nós fazemos parte de um reino que não pertence mais a essa terra, como nós devemos viver as nossas vidas, como nós devemos nos posicionar, não é verdade? Isso tem sido, né, a mensagem que nós ouvimos, isso será a mensagem que nós vamos estar ouvindo nessas próximas semanas. Essa realidade que eu acabei de mencionar para os irmãos, ela é triste, né, mas é a realidade que nós temos vivendo. Deus, irmãos, Ele não nos salvou e nos deixou sem direção. Deus não enviou o seu Filho para morrer por nós simplesmente para evitar que nós fôssemos para o inferno. Deus enviou o seu Filho até nós para nos mostrar, né, como é viver uma vida de santidade, uma vida que honra a Deus, uma vida de comunhão com o Pai, né, como nós podemos ser como nós podemos, né, viver uma vida que representa, que reflete o caráter de Deus, o caráter de Jesus. E esse foi, né, o motivo pelo qual Cristo veio. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas Ele também veio para apontar o caminho. Ele disse, né, eu sou a verdade, não existe outra verdade, eu sou a verdade, eu sou também o caminho. Se Cristo é o caminho, irmãos, nós não estamos perdidos, sem direção, sem saber a que rumo nós devemos tomar. Nós temos um direcionamento, e esse direcionamento é revelado para nós na palavra de Deus. Nós, em outras palavras, nós não temos desculpas. A verdade é essa, irmãos, né? Quando se trata do que Deus espera de nós, do que Deus espera daqueles que já entenderam a necessidade de um Salvador, aqueles que Deus amou de tal maneira que Ele não poupou o seu único filho, mas Ele o entregou por amor de nós, né? Nós que entendemos essa mensagem, Deus não nos deixou à deriva. Nós não vamos para onde nós queremos ir, nós não fazemos o que nós queremos fazer, nós seguimos um bom pastor, porque nós somos ovelhas, e ovelhas seguem a voz de um pastor. E nessa nova série de mensagens que nós estamos engajados é justamente para trazer esclarecimento e definição para nós como cristãos, como nós vivemos as nossas vidas, qual é a realidade daqueles que fazem parte do reino de Deus, e como isso se diferencia da realidade que esse mundo se encontra, né? Nós que pertencemos ao reino de Deus, nós vivemos por uma regra, nós vivemos por princípios que às vezes aos olhos do mundo eles não fazem sentido. Nós abrimos mão de nós mesmos, nós abrimos mão das nossas próprias opiniões, dos nossos próprios direitos, para agradar a Deus, para amar ao Senhor e também para amar o nosso próximo. Quando nós somos feridos em um lado do rosto, o que Jesus nos diz? Vire tamanho outro. Quando nos pede a túnica, né, nós devemos entregar tudo. Nós devemos, se dizem, caminhe comigo uma milha, nós devemos caminhar 2. Não faz sentido nos dias que nós vivemos, não é verdade? No dia que nós vivemos, quanto mais nós podemos arrancar, quanto mais nós podemos adquirir, quanto mais vantagem nós temos, melhor. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. E os ensinamentos de Jesus, né, em geral, não são
somente teorias moralistas do que fazer ou não fazer. Façam isso, não façam isso, não roubem, não matem. Não é só uma questão de o que é certo ou errado. É muito mais profundo do que isso. Vai muito mais além do que isso, irmãos. É uma manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Quando nós entendemos e praticamos os ensinamentos de Jesus, essa é a maneira com que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Porque por nós mesmos, nós não somos capazes de amar o nosso vizinho como nós mesmos. Nós não somos capazes de andar uma milha a mais com alguém que às vezes tem, nessa caminhada, tem pisado no nosso calo, tem nos maltratado, tem ferido um lado da nossa face. Não é a inclinação natural do nosso coração, mas quando o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, irmãos, nós temos condições de fazer isso. E os ensinamentos de Jesus têm o poder e a capacidade de transformar as nossas vidas ao ponto de que nós nos rendemos a eles. Então é muito mais do que certo e errado, mas é uma vida transformada, uma vida de obediência. Sim, isso envolve atitude e comportamento, mudança, né? Envolve sim, mas vai muito mais além, muito mais profundo do que isso, irmãos. E nessas mensagens nós estamos falando das bem-aventuranças, né? Nós começamos semana passada, tivemos uma introdução ampla do que se trata o Sermão do Monte, do que se trata os ensinamentos de Jesus, justamente ali, logo no início do seu ministério público, né? Logo no início, né? Nós não sabemos, de acordo com Lucas, ele já tinha escolhido ali os 12 apóstolos, mas com Mateus não fica claro, mas nós entendemos que esse é o início do ministério de Jesus, e ele entende que eu preciso dar um direcionamento aqui. Se é um reino que está sendo estabelecido, se é um reino novo, e se é algo que não é desse mundo, e precisa existir algum guidance, algum direcionamento, e Jesus então esclarece o que é esperado, como é a vida de alguém que agora pertence ao reino de Deus. E lembre-se, né, esses ensinamentos, irmãos, não era para as multidões ouviram, mas esse ensinamento eram para aqueles que já tinham decidido a seguir a ele. E hoje nós vamos ser um pouquinho mais específico e concentrar a nossa meditação na primeira parte, na primeira bem-aventurança que Jesus ensina aos seus discípulos. Eu gostaria, né, que vocês pudessem abrir comigo em Mateus capítulo 5, e hoje nós vamos ler do verso 1 ao 3. Mateus 5, verso 1 ao 3, nós tivemos a introdução semana passada, e hoje eu gostaria de estar conversando um pouquinho com os irmãos sobre essa primeira bem-aventurança e como isso se aplica nas nossas vidas nos dias de hoje. Mateus 5, do verso 1 ao 3, a palavra do Senhor diz: eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé por um minuto, para nós lermos em reverência a palavra de Deus. Mateus 5, verso 1 ao 3 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pedi a irmã Nayane, se a irmã puder fazer uma oração por nós, pela pregação da palavra de Deus.
introdução e eu gostaria só de trazer para nós alguns pontos que nós ouvimos semana passada, de novo, só para nos ajudar a localizar e ajudar a fazer mais sentido do que está acontecendo aqui, né? Como eu disse, Jesus, ele inicia o seu ministério. João Batista, né, tem o seu batismo, ele segue para o deserto, tem ali aquele tempo, né, seus 40 dias onde ele jejuava, foi tentado, ele retorna, né, ele tem ali um encontro com alguns discípulos e ele, então chegamos em Mateus capítulo 5, a Bíblia nos diz que Jesus vê essas multidões e ele sobe até um monte. Esse não é uma montanha, né, o Mount Everest, não, é uma subida, é um morro, né, está ali às beiras do mar da Galileia, e ele se assenta e seus discípulos se aproximam dele. Ele começa a ensinar os seus discípulos, e Jesus, né, nós temos aqui nesse ensinamento, como nós já vimos, né, essa palavra bem-aventurado, né? Jesus começa a dizer para eles, né, como são as pessoas que fazem parte desse reino que agora está se iniciando, esse novo reino, não um reino da terra, mas um reino dos céus. Jesus disse várias vezes que o reino de Deus está perto, está aqui, está palpável, nós podemos fazer parte, nós podemos praticar, nós podemos estar envolvidos naquilo que é o reino de Deus, né? E uma coisa que nós ouvimos semana passada, que vale a pena relembrar, é o que quer dizer, qual o significado dessa palavra bem-aventurado, né? Aí eu gostaria só de trazer mais uma vez para nós, para nos ajudar, nós ouvirmos de novo, que isso possa cada vez mais expandir o nosso entendimento, nós ficarmos mais familiarizados quando nós lermos em várias partes da Bíblia, essa palavra é usada, bem-aventurado. E a palavra que se traduz aqui é a palavra grega makarios. E essa palavra grega, ela traz uma ideia muito mais ampla, né, do que às vezes nós focamos, né? Muitas traduções atuais usam, né, ao invés de bem-aventurado, né, feliz ou muito feliz, né, serão vocês quando fizerem isso ou aquilo. Versões como as versões inglesas, por exemplo, usa a palavra blessed, né, ou abençoado. Mas aqui uma ideia mais ampla para nós a palavra bem-aventurado, ela traz a ideia de abençoado, de alguém que é espiritualmente feliz, de alguém que é completamente satisfeito, independente das suas situações. Satisfação e alegria é essa que sustenta esse indivíduo em meio à dor, à tristeza e à aflição, né? Então essa é simplesmente uma definição simples, algo mais amplo para nós entendermos quando nós lemos, quando Jesus diz, olha, vocês serão abençoados, mas o que Jesus está querendo? Bem-aventurados, o que Jesus está querendo dizer? Querendo dizer que essas pessoas serão completamente satisfeitas, elas não vão ter mais, né, a necessidade de ficar buscando outras coisas, ou de ficar preocupadas com outras coisas. Não, quando vocês fizerem isso, vocês serão bem-aventurados, né? Então, só para trazer para nós essa ideia. Também eu já mencionei, irmãos, outra questão importante é que nós precisamos decidir aonde nós estamos quando nós ouvimos esses ensinamentos de Jesus. Ali tinha a multidão e ali tinha os discípulos. E é importante para nós lembrar que essas palavras têm efeitos transformadores nas nossas vidas quando nós somos discípulos de Jesus. Irmãos, com isso eu gostaria, né, de abordar a primeira observação, e hoje eu vou flip as coisas um pouquinho. Na nossa primeira bem-aventurança, no versículo 3, né, do capítulo 5, diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós podemos ver que a Mateus, ele registra 8 bem-aventuranças, e a primeira delas aqui no versículo 3, né, sempre elas vão começar com bem-aventurado, né? E essas pessoas dessa maneira, que fazem isso, que faz aquilo, nesse caso aqui, bem-aventurados os pobres em espírito, e depois uma promessa, uma bênção para essa pessoa que faz ou que se comporta dessa maneira. Nesse caso aqui, né, o reino de Deus pertence aos pobres em espírito. E antes de eu falar sobre os pobres em espírito, do que se trata e quem são essas pessoas, eu gostaria de abordar algumas características do reino de Deus, né? Esse reino
que pertence a essas pessoas que são pobres em espírito. E o motivo pelo qual eu gostaria de fazer isso é porque eu acho que a maior aplicação para nós nesse versículo se encontra na questão do pobre em espírito. Então eu guardei o melhor para o final, tipo aquela última mordida de carne no prato. Então eu vou falar um pouquinho sobre as características do reino de Deus, né? E essa promessa, essa bênção que nós vemos aqui nessa primeira bem-aventurança, o reino de Deus pertence aos pobres de espírito. Eu gostaria de falar um pouquinho do reino de Deus, algumas características que são importantes para nós, algumas características que vai nos ajudar a entender que esse reino que Jesus está falando, que pertence aos pobres de espírito, não é um reino de homens. E por que é importante isso, irmãos? Porque para nós hoje, talvez essa aplicação está um pouco distante, né? O que é Reino Unido, né? Nós vivemos em um mundo livre, nós fazemos o que queremos, podemos escolher quem é o presidente, na maioria das vezes, né, Júnior? Nós podemos escolher quem é o presidente, né? E como esse negócio de reino, mas vale a pena lembrar que Israel vivia sobre a opressão, né, de Roma, e o povo de Israel vivia com essa expectativa de que o Messias enviado por Deus seria aquele que iria estabelecer o seu reino, o reino de Davi, né, que trazeria essa libertação para o povo de Israel. Então, quando Jesus fala, né, aos pobres de espírito pertence o reino de Deus, né, qual que é a ideia? O que os discípulos ficaram pensando? Opa, está chegando a nossa hora, isso aqui vai ser nosso, nós vamos conquistar isso aqui de novo. Mas a ideia, irmãos, era muito mais ampla, muito mais profunda do que território geográfico, muito mais profundo do que satisfazer somente, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero. Não existe uma promessa muito profunda aqui, né? E a primeira característica que eu gostaria de observar é que, pensem comigo por um minuto, quando nós paramos para analisar de perto, parece que essa ideia de que os pobres herdarão, ou os pobres, né, receberão o reino de Deus, ou que o reino de Deus pertence aos pobres em espírito, ela não está muito de acordo com a lógica quando a gente para analisar. Por quê, irmãos? Porque, pense comigo, se alguém é pobre, Carlos, eu estou tendo um pouquinho de feedback aqui quando eu estou falando, se eu puder ajustar para mim o meu retorno. Se alguém é pobre, irmãos, nós não temos condições, o pobre não tem condição de fazer planos para o futuro, não é verdade? O pobre não olha e fala assim, eu vou guardar $1.000 por mês, porque daqui 10 anos eu quero ter uma aposentadoria. Não, o pobre não tem condições de fazer planos, o pobre não tem condições de poder planejar e de poder acumular nenhum tipo de riqueza. Então, se ele não tem condições, como que ele vai pertencer a um reino? Como que ele vai ter um reino, não é? E é interessante esse aspecto do reino de Deus, porque o reino de Deus não é o reino dos homens. No reino dos homens, se você acumula riquezas, sim, você tem no futuro, você tem riquezas. Mas no reino de Deus não é assim. E essa primeira característica é que o reino de Deus é um reino de paradoxos. Ou seja, é um reino de princípios e ideias que desafiam a lógica desse mundo. A lógica do mundo é, se você guarda, você tem, né? Eu gosto de um ditado que diz que quem come guarda, come de novo. Os irmãos já ouviram falar isso. É prático, faz sentido, mas no reino de Deus, irmãos, a verdade é que mesmo se nós não tivermos condições de guardar, ainda existem bênçãos reservadas para nós. Não faz sentido, não faz lógica, mas de novo, o reino, ele é de Deus. E o que é um paradoxo, irmão? Só para nós entendermos essa ideia, né? O que é um paradoxo? Paradoxo é uma afirmação que parece contraditória. Na maioria das vezes parece absurda, né? Não dá para acreditar, não faz sentido. É assim que atrai os nossos olhos. Se você é pobre, se você não guarda, se você não tem condições de reservar, se você não planeja, como assim que você vai ter um reino, ou que você vai fazer parte daqueles que vão reinar? Como assim? Não faz sentido isso, né? Mas o próprio Jesus disse a Pilatos, irmãos, que o seu reino não era desse mundo, em João capítulo 18. O reino de Deus não segue as regras desse mundo. Por causa disso, a Bíblia nos traz muitas afirmações de que o reino de Deus é um reino paradoxal, é um reino de paradoxos,
É um reino que traz essas ideias que quando nós olhamos, isso não faz o menor sentido. E só para trazermos uma ideia aqui para nós, né? No reino de Deus, nós vemos coisas que são invisíveis. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Como assim? É o que Paulo nos diz. Nós focamos não naquilo que vemos, mas naquilo que nós não vemos. Mas como assim que nós focamos naquilo que nós não vemos? Né? Em Mateus 11, Jesus nos diz que nós encontramos descanso quando nós colocamos sobre os nossos ombros o jugo dele. É paradoxal essa ideia. Como assim? Se eu tenho um jugo sobre os meus ombros, como que eu vou encontrar descanso? Em Marcos 10, nos afirma que nós reinamos quando nós servimos, quando nós nos tornamos servos, né? Nós somos feitos grandes quando nós nos tornamos os menores. Lembra do ensinamento de Jesus? Vocês querem se tornar grandes no reino de Deus? Né? Seja o menor deles. Nós somos exaltados quando nós somos humildes. Nós nos tornamos sábios sendo tolos, 1 Coríntios. Nós somos feitos livres quando nós nos tornamos servos, Romanos capítulo 6. Nós conquistamos quando nós nos entregamos, Romanos capítulo 8. Nos tornamos fortes quando nos tornamos fracos, 2 Coríntios capítulo 12. Nós vivemos quando nós entregamos as nossas vidas. E esse é o reino de Deus. Essa é a característica do reino que está sendo apresentada aqui para os discípulos. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é algo que nós não devemos esperar com os olhos fitos em coisas desse mundo. E por que eu estou trazendo essa observação, irmãos, para nós? Porque quando nós aprofundarmos o nosso estudo e o nosso aprendizado das bem-aventuranças, nós vamos ver que muitas das promessas de Deus que nós recebemos ao ser bem-aventurado são promessas que pertencem ao reino de Deus e não a esse mundo físico. Não faz sentido aos nossos olhos, a nossa lógica, mas Deus é um Deus soberano, criador e poderoso de todas as coisas. E coisas paradoxas não deixam de ser verdade. E às vezes as nossas mentes estão tão saturadas com coisas desse mundo, irmãos, que nós não conseguimos ver as bênçãos do reino de Deus. Nós não conseguimos desfrutar daquilo que é prometido para nós. Quando Jesus fala assim, se vocês querem ser o maior, vocês precisam se tornar o menor. Nós não conseguimos entender, porque a nossa mente está tão saturada de que eu preciso crescer, eu preciso ser melhor, eu preciso ser bem sucedido, eu preciso ganhar, eu preciso fazer, que a bênção de Deus se perde no meio disso. Então, quando nós conseguimos entender que o reino de Deus não é o reino dos homens, e que no reino de Deus as bênçãos elas acontecem às vezes de forma que nós estamos esperando uma bênção material. Nós queremos o reino aqui, nós queremos governar sobre esses romanos, nós queremos expulsar eles da nossa terra. E Jesus está falando, tem algo muito melhor, muito maior para vocês. Essa é a ideia, né? E nós perdemos isso, principalmente nós podemos nos sentir abandonados por Deus. Deus, mas o Senhor me prometeu, né? Aonde que está a bênção? Os que choram vão ser consolados. Eu estou chorando, vão herdar a terra. Né? As bem-aventuranças vão dizer isso. Mas o reino de Deus é um reino de paradoxos. Quando nós estamos sendo perseguidos, humilhados, é difícil a nossa mente entender que existe bênção quando nós estamos sendo humilhados, existe bênção quando nós estamos sendo perseguidos, porque nós não estamos com a nossa mente em como as coisas funcionam no reino de Deus. Então, por isso eu gostaria de trazer essa observação. E falando por coisas paradoxais, gostaria de fazer só uma observação aqui, quando Paulo diz, a nossa inclinação natural, irmãos, é que nós queremos ser ricos, nós não queremos ser pobres, não. Pode ser em âmbito espiritual, material, ninguém quer ser pobre. Mas Jesus diz, que bem-aventurado.
completamente abençoado, completamente satisfeito, completamente feliz, é quando vocês forem pobres em espírito. Mas nós queremos ser, a nossa inclinação é essa, está no controle. Os ricos estão no controle, não é? Mas quando você não tem condições, você está no controle. Você pode escolher, você pode mandar, você pode pagar, você pode ser servido. Mas por falar em paradoxos, considere esse comigo. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo diz assim, ó: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Parece não ter lógica isso. Alguém que era rico se fez pobre, e agora porque ele é pobre, e através da pobreza dele, nós nos tornamos ricos. Nós nos tornamos ricos. Maravilhoso, irmãos, o reino de Deus é maravilhoso. E nós vamos falar mais sobre essa ideia, né, da pobreza. A outra característica, irmãos, que eu gostaria de mencionar é que a mensagem, essa mensagem do reino de Deus, irmãos, eu vou adiantar um pouquinho, nosso horário está um pouquinho adiantado, mas outra característica do reino de Deus muito interessante é essa ideia de que o reino de Deus ele existe aqui agora. Jesus disse, né, o reino de Deus está à mão, né? Mas ele também é um reino futurístico, que ainda está por vir, que as coisas que irão a completar na nossa vida de forma plena ainda está no futuro. Muitas dessas bênçãos e dessas promessas que nós vamos ver, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre essa ideia de que sim, nós experimentamos agora, mas ainda será completo no futuro. Nós podemos ver, por exemplo, em Efésios, né, que nós somos redimidos em Cristo hoje, mas nós ainda seremos redimidos no futuro, né? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão das transgressões de acordo com a riqueza da sua graça. Mas no capítulo 4, Paulo diz: não entristeça o Espírito de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Nós somos santificados em Cristo hoje, mas nós ainda seremos santificados no futuro, né? Nós somos salvos em Cristo hoje, mas ainda nós seremos salvos. Em Romanos 5:9, nós ressuscitamos com Cristo, Efésios 2:6, mas ainda não ressuscitados, né? Diz em 1 Coríntios 15:52, e assim várias outras características, vários outros textos que diz que nós experimentamos agora, mas nós ainda vamos experimentar em plenitude no futuro. Então é outra característica do reino muito importante, principalmente quando nós estamos considerando essas promessas das bem-aventuranças. E agora, irmãos, vamos partir então para essa parte, né, do que é ser pobre em espírito, né? E Jesus começa esse ensinamento com algo, lembra que eu disse que nós vivemos em dias que não é mais preto e branco? Jesus começa com esse ensinamento com algo que é totalmente desafiador. E ele diz, olha, bem-aventurados serão vocês, os meus discípulos, vocês que me seguem, vocês que têm essa oportunidade de fazer parte do reino de Deus, vocês serão bem-aventurados quando vocês forem pobres em espírito. Ou seja, é um processo que nós precisamos enganjar nele. Nós precisamos, irmãos, de entender que nós temos e nós precisamos, para fazer parte desse reino que Jesus inicia agora, nós precisamos ser pobres em espírito. E por que isso é desafiador, irmãos? Porque nós, seres humanos, nós gostamos da autossuficiência. Nós, seres humanos, nós gostamos da independência. Nós, seres humanos, nós gostamos tanto da independência que quando Deus criou o mundo em um jardim com tudo perfeito e disse para Adão e Eva, olha, vocês têm tudo que vocês querem. Bastou a serpente dizer para Eva assim, olha, você vai ser igual a Deus. Viu o que ela fez? Tem como eu ser mais? Eu não dependo mais de Deus? Irmãos, e essa é a nossa luta desde então. A luta do ser humano é porque nós queremos ser Deus. Nós queremos ser independentes, nós queremos ser autossuficientes. E se tem uma coisa que o rico é autossuficiente. Ele não depende de nada, ele não depende de ninguém. Se você tem condições financeiras suficientes, você não depende. Você vai onde você quer, você faz a hora que você quer, você faz do jeito que você quer, você paga para outro fazer, não é assim? Nós não temos a dependência de outras pessoas.
pobre? Não, o pobre depende. Depende do meu patrão pagar o meu salário. Eu dependo, né, de fulano me ajudar. Eu dependo de essas pessoas que receberam as caixas. Pessoas pobres dependem de doações de pessoas aqui dos Estados Unidos para poderem se vestir. Então, é desafiador a mensagem de Jesus. Vocês precisam ser pobres, né? E o que é não ser pobre em espírito? Vamos descartar primeiro essa ideia, irmão. Pobre de espírito, irmãos, não tem nada a ver com baixo autoestima. Não tem nada a ver com ficar caladinho. Não tem nada a ver com ser introvertido. Não tem nada a ver com se passar por humilde, né? E pobre espírito é uma palavra grega que traz essa ideia de um mendigo, de alguém que pede até mesmo para a sua sobrevivência. É um pobre coitado, uma pessoa desamparada, alguém que é necessitado. A ideia que é usada aqui como pobre é essa ideia que é transmitida, que Jesus disse, né? John MacArthur, pastor aqui dos Estados Unidos, muito conhecido, ele faz essa seguinte observação: ser pobre em espírito é reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Reconhecer falência espiritual. Milena, você sabe o que é falência? Bankruptcy. Quando nós vamos à falência, nós perdemos tudo, nós nos tornamos pobres. É reconhecer esse estado. Irmãos, e a ideia de que pobre em espírito é o pobre de coisas materiais, não é bíblica. Ser pobre em espírito não tem nada a ver com as nossas condições, com quanto dinheiro nós temos no banco, onde está a nossa casa localizada. E por que eu digo isso? Porque nós temos exemplos na Bíblia disso. Vamos usar, por exemplo, um bom exemplo disso é o rei Davi. Um rei bem sucedido, podemos dizer que talvez o melhor rei de Israel. Ganhou todas as suas batalhas, estavam ali, conquistou tudo que ele queria conquistar. E quando nós chegamos no Salmo 40, nós encontramos o rei de Israel, o grande rei Davi, com as seguintes palavras. Eu vou ler o verso 4, porque ele fala de bem-aventurança também, mas o foco eu gostaria no verso 17 do Salmo 40. Verso 4 ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. De novo nós vemos a palavra bem-aventurado. Que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Ou seja, irmãos, para colocar a nossa confiança em alguém, nós precisamos, sabe de quê? De dependência e não de autossuficiência. Agora olha o verso 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Como assim que o rei de Israel diz que ele é pobre e necessitado? Porque aqui a ideia, irmãos, e aqui a aplicação que Jesus traz, não é a nossa condição financeira, mas é o estado do nosso espírito. É como nós nos enxergamos diante de Deus. Nós somos necessitados de um Salvador. E a verdade, irmãos, triste verdade, é que até mesmo as igrejas estão cheias de pessoas que não precisam mais de um Salvador. Elas são autossuficientes. E é esse tipo de pessoa que Jesus repreendeu durante todo o seu ministério, né? Que são ali os mestres da lei. Com esse entendimento, irmãos, nós podemos dizer que Jesus começa, né, o seu discurso fazendo uma definição clara desse reino que nós acabamos de falar. O que é o nosso reino? O que é o meu reino? O meu reino é esse, onde você precisa ser dependente, você precisa ser necessitado para você receber algo. Nós precisamos dessas condições. O pobre, irmãos, ele não tem condições de curar suas próprias feridas. Ele não tem condições de iluminar o seu próprio caminho ou de pagar a sua própria fiança. Ele precisa de alguém. Nós precisamos de alguém. Mas nós vivemos de uma maneira como se nós não precisássemos de Jesus. Nós temos pessoas influentes nos ensinando o que nós devemos fazer. Nós temos, né, a tecnologia que coloca tanto conhecimento dentro das nossas mentes,
né? Nós vivemos em um país onde, se nós trabalhamos, nós temos condições de adquirir as coisas. Nós não dependemos de ninguém, nós não dependemos de nada. Nós somos autossuficientes. Nós não precisamos mais dos nossos irmãos. Igreja é assim, quando não nos serve mais, nós procuramos outra. Por quê, irmãos? Porque nós somos autossuficientes. A igreja, eu estou falando de forma geral, não está mais em uma posição onde nós somos necessitados, carentes, né, de um Salvador. Será mesmo que esse ensinamento de Jesus ele é necessário para nós hoje? Pergunta retórica. Claro que sim. Claro que sim. Nós precisamos, irmãos, de nos humilhar. Nós precisamos abrir mão dessas riquezas. Lembra? Lembra do homem rico que falou: olha, eu vou construir celeiros maiores e eu vou, porque as minhas plantações produziam demais, ele construiu os celeiros e ele acumulou toda aquela riqueza. Parábola que Jesus contou, e Lucas 19, o rico insensato. E no final, né, da parábola, a parábola termina assim: Deus dizendo para esse homem: tolo, que te adiantou toda essa riqueza? Hoje mesmo vão pedir pela sua alma, e o que você tem para oferecer? E o que acontece, irmãos, é que às vezes nós estamos acumulando esse peso, acumulando essa riqueza espiritual de conhecimento, de independência, de autossuficiência. Nós nos esquecemos que nós não temos condições nem mesmo de olhar para o alto. Eu sempre volto ali para a passagem onde o fariseu está orando: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano, cobrador de impostos. E o outro está ali: Senhor, nem sequer ele podia olhar para o alto, eu sou pecador. Esse é o pobre príncipe. Quando chega diante de Deus: Senhor, eu não tenho condições de plantar uma igreja, de pastorear a igreja, de ministrar uma vida. Eu não tenho condições nem de orar. Eu não tenho condições nem de ler a sua Bíblia, a sua palavra santa. Lembra de Isaías? Quem sou eu? Jeremias. Homens pobres em espírito, porque reconhecia a sua condição diante de Deus. Lembra da outra parábola que Jesus contou em Lucas 14, do grande banquete? Boa parábola para nós meditarmos nela durante essa semana. Porque a parábola do grande banquete diz que esse homem preparou um grande banquete, uma grande festa, e ele convidou essas pessoas. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando nós somos ricos, nós temos muitas ocupações, porque nós escolhemos o que nós queremos fazer. E esse convite foi, e a hora chegou, e estava tudo pronto. Ele disse: vai, fala com eles para vir. E eles começaram: eu não posso porque eu acabei de comprar uma terra, eu não posso porque eu casei, eu não posso porque eu tenho isso. Foram dando desculpa porque eles estavam ocupados com riquezas desse mundo. E quem foi aqueles que foi para a festa? Quem foi? Os pobres, lembram? E o Senhor diz: não, vai pelas ruas e convida os pobres. E foram os pobres que entraram, foram os pobres que aproveitaram, foram os pobres que se beneficiaram da bondade daquele homem. Ser pobre em espírito, irmãos, é entender que nós não temos condições de fazer nada para diminuir esse abismo que existe entre nós e Deus. Outro pastor americano que eu respeito muito descreveu da seguinte maneira o que é ser pobre de espírito: é uma sensação de impotência em nós mesmos, é uma sensação de falência espiritual e desamparo diante de Deus, é uma sensação de impureza moral diante de Deus, é uma sensação de indignidade pessoal diante de Deus, é a sensação de que se houver vida, alegria, utilidade, terá que ser tudo de Deus e tudo pela graça de Deus. E quando nós medimos, irmãos, a nossa
nossa pobreza de espírito diante dessas definições aqui, né, onde nós nos encontramos. Tem nós sentido dessa maneira diante de Deus, essa impotência, essa pobreza em espírito, esse desamparo, essa falência, que nós precisamos de um Salvador, que se Jesus não for a ponte entre nós e Deus, nós estamos perdidos para sempre. Qual foi a última vez que nós sentimos indignos da nossa salvação? Qual foi a última vez que diante de Deus fala: Senhor, eu não sou merecedor do que o Senhor fez por mim? Irmãos, na maioria das vezes nós dobramos os nossos joelhos e tudo que nós fazemos é pedir mais, e pedir mais, e pedir mais, e pedir mais. E nós nos esquecemos que nós somos indignos, nós somos pobres, nós precisamos ser pobres, nós precisamos de ser necessitados. E eu só gostaria de concluir, eu peço perdão aos irmãos pelo tempo estendido, que nós pudéssemos estar refletindo no decorrer dessa semana como tem sido a nossa vida no reino de Deus. Desde que você entregou sua vida a Jesus, como tem sido a sua vida? Temos sido nós pobres em espírito? Ou nós nos tornamos autossuficientes? Ou agora nós não precisamos de mais ninguém? Nós nem lemos as nossas Bíblias mais, nós não precisamos nem de orar, nós não precisamos de nos humilhar, nós não precisamos mais de clamar, porque nós temos conhecimento. É verdade, irmãos, que nós não merecemos nada, nós não merecemos nada, mas raramente nós temos um sentido assim. O nosso sentimento é de auto-merecimento. O que seria do reino de Deus se Jesus não tivesse me salvo? O que seria desses crentes aqui de Nacha se não fosse por mim? Nós não falamos com palavras, mas na maioria das vezes nós nos achamos muito bons. Nada serve para nós, as outras pessoas é difícil demais de mexer, a igreja é complicada demais. Mas nós buscamos um reino que não é desse mundo, como disse Jesus a Herodes. Nós buscamos um reino que é cheio de paradoxos. Nós passamos por dificuldades, nós temos que ser pobres para ser ricos, nós nos tornamos ricos através da pobreza de Jesus, mas nós precisamos buscar esse reino. E se nós buscamos esse reino, nós precisamos de nos encaixar nos ensinamentos e nas regras e nas condições que prevalecem nesse reino. E uma delas é ser pobre em espírito. Gostaria de convidar os irmãos a colocarem de pé nesse momento. Só vou encerrar com Mateus 6:33, que diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Irmãos, vale a pena buscar o reino de Deus, vale a pena fazer parte do reino de Deus, vale a pena estar enganjado no reino de Deus. É essas definições, são esses ensinamentos, irmãos, é que nos conservam, é que nos faz desfrutar. É o ser pobre de espírito que tem condições de falar: não é porque eu mereço, é tudo pela graça de Deus. Eu não tenho condição de fazer parte de um reino tão grandioso como esse, mas a graça de Deus que nos alcançou. Lembra do mendigo na porta do templo, quando João e Pedro sobem? Irmãos, a graça ali é a imagem transparente da graça de Deus. Nem ele mesmo sabia o que ele precisava. Ele pedia por dinheiro, ele pedia por necessidade física, mas Pedro olha para ele e fala: o que você está me pedindo eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar. E a graça de Deus alcança aquele homem. E Pedro dá para ele, irmãos, algo muito mais valioso do que ouro e prata. Essa é a graça de Deus. Às vezes nós mesmos não sabemos o que nós pedimos,
mas a graça de Deus nos compele. A graça de Deus diz: eu tenho algo melhor. Mas bem-aventurado é você e eu quando nós somos pobres em espírito. Senhor, eu te agradeço por essa palavra e eu peço, Jesus, que mesmo com toda a limitação que nós temos, que a tua palavra, Senhor, alcance aonde nós nos encontramos hoje. Senhor, que o teu reino possa ser manifesto no nosso meio, que nós possamos viver conforme os teus ensinamentos. Eu te agradeço por essas pessoas que estão aqui ouvindo. Eu oro uma bênção sobre o teu povo hoje. Que o Senhor possa fazer com que a tua boa palavra produza frutos nas nossas vidas e frutos duradouros durante essa semana. Jesus, eu oro para que o Senhor seja a pérola de grande valor nas nossas vidas, que nós venhamos abrir mão, Senhor. Tudo aquilo que nós achamos que é tesouro, que é valioso, mas tudo isso, Senhor, tudo isso, Senhor, é lixo quando se compara a essa pérola que tu és. Nos ajude a enxergar isso essa semana. Eu oro que o Espírito Santo que habita em você, ele possa te direcionar, te proteger, te abençoar até o dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.